Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Eu sou Rodolfo Kapler e esta é mais uma edição do Kapler Entrevista, uma edição especial, porque eu recebo aqui ninguém mais, ninguém menos que João Dória Júnior, jornalista, empresário e ex-governador do estado de São Paulo. João, muito obrigado por atender o meu convite. Eu estou muito feliz por esta oportunidade de conversar com você. Rodolfo, prazer é meu, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com você, e com os internautas que acompanham, o seu programa. Se me permite só, um acréscimo nas informações iniciais, fui também prefeito da capital de São Paulo, eu tenho um enorme orgulho de ter sido prefeito da cidade de São Paulo, apenas para acrescentar essa informação aos que nos acompanham agora neste momento. João, seu pai, João Dória Neto, foi um deputado muito importante, né? Deputado federal pela Bahia, foi cassado pela ditadura militar de 1964, ali pelo ato institucional número 1, e se tornou um exilado político na França. Você também vivenciou toda essa situação. Como essa trajetória influenciou a sua visão de mundo, a sua formação pessoal e as suas escolhas profissionais? Rodolfo, boa pergunta, influenciou muito. Ah, de fato, meu pai foi deputado federal, eleito pela Bahia, seu estado natal, pelo PDC, Partido Democrata Cristão, só como referência era o partido do Montoro, do André Franco Montoro, que foi governador aqui no estado de São Paulo. E no golpe de 64, meu pai foi cassado na primeira lista. Meu pai foi o 13º nome da primeira lista dos cassados, né? Nessa mesma primeira lista estavam também Jean Goulart, Juscelino Kubitschek e outras figuras da política brasileira. Na sequência, foi exilado, colocado num avião e exilado na França por 10 anos. Qualquer exilado político que voltasse ao Brasil antes dos 10 anos seria preso. Eu, meu irmão e minha mãe, 2 anos depois, fomos para o exílio também. Eu cumpri 2 anos no exílio junto com meu pai. Um período muito duro, muito difícil da nossa vida, mas de muito aprendizado, como você colocou. Primeiro aprendizado era manter a paixão e o amor pelo Brasil. Meu pai sempre colocou isso aos filhos e à esposa, minha mãe já falecida, Maria Silvia, como meu pai também já está falecido há anos, mas ele sempre dizia: nunca deixem de amar o seu país, mesmo quando ele é injustiçado, como foi e como ocorreu durante os 20 anos de ditadura militar no Brasil, e especialmente nesse período onde ele não podia retornar ao país que tanto amava. Mudou a nossa vida por completo, evidentemente, uma vida estável. Meu pai era empresário, tomou a decisão de ir para a política, aliás, a convite do Montoro, foi muito bem eleito, foi o segundo deputado mais votado no seu estado, na Bahia, embora morasse em São Paulo, mas ele era muito conhecido e muito querido na sua terra natal. A nossa vida mudou, Rodolfo, completamente, de uma vida estável, de uma boa casa no Pacaembu, com piscina, com funcionários, com automóvel, com motorista, perdemos tudo. Tudo é tudo, completamente, porque o exílio, muitos que estão nos assistindo e nos acompanhando aqui não sabem o que é uma ditadura militar. Supõem, mas não sabem o que é o efeito da botina e da violência de uma ditadura militar. Meu pai saiu com a roupa do corpo, uma pequena mochila, com 3 camisas, chamada roupa de baixo, um estojo de toalete, foi com isso que ele foi para o exílio. Aliás, ele e vários outros que estavam exilados na Embaixada da Iugoslávia em Brasília. E, gradualmente, todo o patrimônio que meu pai tinha acumulado trabalhando se perdeu. E perdemos tudo, ou seja, fomos morar num pequeno apartamento alugado, não tínhamos mais carro, eu andava de ônibus, deixei a melhor escola de São Paulo, que era o Colégio Rio Branco, para estudar numa escola pública estadual, a Escola Professora Marina Sintra. Fui buscar um emprego, porque eu vi o sofrimento da minha mãe com a dificuldade financeira que ela tinha, então, com 14 anos, consegui o meu primeiro emprego como office boy, modestamente, mas com muita honra de ter o meu registro em carteira como boy de uma agência de publicidade em São Paulo. E aí foram aprendizados sucessivos. O sofrimento ensina, Rodolfo. João, você exerceu cargos de extrema relevância, né, no Brasil, prefeito da cidade de São Paulo, governador do estado de São Paulo.
O que esses desafios, essas experiências de governança te ensinaram sobre o Brasil, sobre a política e sobre a essência do ser humano diante do poder? Mais ensinamentos. Eu saí da política melhor do que entrei, Rodolfo. Eu vinha já de uma atividade no setor privado, gradualmente, mencionei já a você e aos seus internautas que eu comecei como boy, como office boy. Minha carteira assinada, eu tinha o equivalente a um salário mínimo. Na hora do almoço, se trabalhasse no almoço, tinha direito a um sanduíche e um suco. Naquela época não tinha vale-refeição. E era a única forma de eu ter alguma alimentação, inclusive, porque na minha casa a dificuldade da minha mãe era tanta que nós não tínhamos carne em casa. E não tínhamos, não é porque minha mãe não queria servir carne, porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne. Então, este aprendizado do trabalho, da luta, do esforço, da dedicação, depois se reproduziu também na vida pública. Disputei todas as eleições que eu disputei, eu venci, felizmente. Prévias do PSDB para a Prefeitura de São Paulo, depois a vitória para a Prefeitura de São Paulo no primeiro turno, até hoje fui o único candidato que venceu a eleição no primeiro turno na história política de São Paulo. Depois, prévia do PSDB para o governo do Estado, venci as prévias, fui para o embate para o governo, disputando o governo do Estado, venci novamente, e venci as prévias do PSDB para a presidência da República em 2022, embora o meu partido, naquela época, hoje eu não tenho mais filiação partidária, não tenha honrado o compromisso democrático de respeitar o resultado das prévias que ele próprio havia implementado. Mas tudo isso trouxe lições, lições importantes de tolerância, de compreensão, de perdão, não ficar estigmatizando ninguém, nem tendo ódio ou cultivando ódio, ou esse exercício do ressentimento que faz tão mal a você mesmo como mal às demais pessoas. Aliás, o Brasil sofre muito disso, pessoas ressentidas de um lado e de outro, especialmente as que estão, Rodolfo, na extrema direita e na extrema esquerda. O ressentimento e a prática do ódio só aumentam a turbulência no país e só dificultam a estabilidade democrática e uma visão mais progressista para o país. Fica o Brasil muito na ideologia, no embate ideológico e não no foco, na boa gestão, na gestão pública que pudesse melhorar a condição de vida dos mais pobres, dos mais humildes, dos mais vulneráveis, pudesse gerar milhares de novos empregos no país, pudesse permitir que a classe média prosperasse, tivesse uma visão de horizonte melhor do que tem hoje, que trouxesse esperança aos jovens que hoje não têm no seu coração em relação ao Brasil. Os jovens de classe média, quando pensam, pensam em sair do Brasil e não em fixar-se aqui numa profissão, numa tarefa, num trabalho, num sonho. O sonho de milhares de jovens do Brasil hoje é sair do Brasil, que é extremamente triste. Então, o Brasil vive um momento também difícil, eu lamento, e eu só desejo é que aqueles que, como eu, viveram na política, hoje eu estou fora da política, possam aprender com ela e exercitá-la para fazer o bem à população, ao povo, a terceiros, e não a si próprio. Falando em dificuldade, você exerceu o cargo de governador do estado de São Paulo num dos momentos mais sombrios da história recente do país, né, durante a pandemia. E você, João, foi um dos líderes que se contrapôs ao negacionismo científico, né, que imperava naquele momento. Você lutou para viabilizar a compra das vacinas para o estado de São Paulo, um grande feito, né, do seu governo, da sua gestão. Passados alguns anos, como você acha que a história registrará esse essa sua realização? Rodolfo, o tempo é senhor da razão. Eu sou testemunha disso. Eu já estou fora do governo praticamente há 3 anos e sou reconhecido, saudado, cumprimentado aonde vou, num supermercado, num shopping center, num aeroporto, numa calçada, num prédio, num escritório, numa farmácia, aonde vou, sempre tem uma, duas, três, quatro, cinco ou mais pessoas que me cumprimentam, algumas que pedem fotografia, e reconhecem exatamente a nossa gestão à frente do governo de São Paulo, também da prefeitura, e especialmente à frente da pandemia, contra o negacionismo, a favor da vacina,
favor das medidas protetivas que adotamos. São Paulo foi o estado que iniciou esse processo e que balizou o país todo, chamado Plano São Paulo, de combate à pandemia, foi seguido por praticamente todos os estados brasileiros e também pelo Distrito Federal. A vacina que compramos através do Butantan foi aplicada em todo o Brasil, foram 124 milhões de doses. Se nós fôssemos aqui egoístas, a ponto de pensar que apenas vacinando os brasileiros de São Paulo teríamos cumprido a nossa missão, eu teria errado feio. Nós compramos vacinas para o país inteiro, ajudamos a vacinar, a proteger e a preservar vidas. Lamentavelmente, só não conseguimos preservar mais vidas porque o negacionismo não queria vacina. O negacionismo queria cloroquina e dizia que era um resfriadozinho, que era uma frescura, uma bobagem, que quem tomasse vacina se tornaria gay, que era uma coisa dos fracos, dos vulneráveis, uma quantidade de absurdos que as redes sociais reproduziam e as palavras do governo naquele momento iam na direção contrária à ciência, à saúde e à vida. Por isso fizemos, durante 2 anos e meio, coletivas dia sim, dia não, para orientar a população e tentar neutralizar as fake news que diziam exatamente o que as pessoas não deveriam fazer. Perdemos 718 mil vidas, Rodolfo. Metade dessas 718 mil pessoas poderiam estar vivas se o governo, naquela época, tivesse aplicado a vacina que já estava aqui no Butantan e não postergado, adiado, protelado a decisão da Anvisa para a liberação da vacina. Metade desses 718 mil brasileiros mortos e sepultados poderiam estar hoje vivos aos lados dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Eu gostaria de saber o seguinte: quem foram e quem ainda são suas referências, tanto na política quanto no mundo empresarial? Rodolfo, as minhas maiores referências, minha mãe e meu pai, me educaram, me ensinaram, me ajudaram, serviram de exemplo e de guia para a minha vida. Minha mãe, na qualidade de mulher, mãe, pedagoga, e que nos ajudou durante todo o período do exílio, da ausência do meu pai, foi quem nos educou e nos protegeu. E meu pai, pelo exemplo de coragem, de cidadania, de brasilidade, de inteligência, de criatividade. No plano da política, eu devo fazer menções aqui a André Franco Montoro, a Mário Covas, a José Serra e a Fernando Henrique Cardoso, sem com isso desmerecer tantos outros nomes que poderiam ser elencados aqui. O presidente Fernando Henrique ainda em vida, completando 95 anos de vida. José Serra também ainda em vida, felizmente. O Serra acho que deve estar com 89, beirando 90 anos, se eu não estou enganado. Mário Covas já se foi, Franco Montoro também. São figuras que são muito representativas no plano político para mim. No plano privado, para não ficar sem nenhuma referência, eu quero citar um que está vivo e é uma brilhante referência para milhões de brasileiros e empresários ou não empresários, que é o Jorge Gerdau e Johann Peter, que mora no Rio Grande do Sul. O Jorge deve estar também beirando os 90 anos, mas com muita saúde, e é um exemplo, uma referência de ser humano, de líder, de empreendedor, de trabalhador, como vários outros nomes que eu poderia aqui dedicar como referência, tomando a liberdade de fazer isso em nome do Jorge Gerdau. Tem uma outra curiosidade que é a seguinte: muitos analistas políticos já te identificaram como social-democrata, outros como liberal e até social-liberal. Como você se identifica, João? Como social-liberal. E esse foi o aprendizado da política, Rodolfo. Eu entrei na política como um liberal, defendendo integralmente os princípios liberais. O exercício do poder, tanto na prefeitura de São Paulo, quando prefeito, e depois no governo de São Paulo como governador, me fizeram rever essa posição para que eu pudesse ter esse exercício social pleno, e ao invés de ser apenas um liberal, eu pudesse me tornar um liberal social, alguém que pudesse enxergar, mesmo defendendo o liberalismo, como sempre defendi e continuo a defender, a importância da ação governamental na saúde, na educação, nos princípios básicos de combate à pobreza, mitigação da pobreza, da miséria,
daqueles que nada têm e que precisam do apoio do Estado, precisam da liderança daqueles que no serviço público podem contribuir para tirar essas pessoas da miséria absoluta, das ruas, do consumo de drogas, e do desespero que encurta o tempo de vida dessas pessoas. Saúde e educação são princípios básicos. Pode haver o privado? Pode e deve, mas isso não implica em que o poder público não tenha a responsabilidade de liderar o processo para educar o país e para ter uma saúde pública de alta qualidade no Brasil. E sobre educação, Rodolfo, eu quero reafirmar o que eu disse como governador e como prefeito também. O Brasil só será uma grande nação, um país pleno no seu sentimento, na sua democracia, na sua força e no seu crescimento, quando tiver todos os brasileiros educados. Cada criança, cada jovem, cada adulto educado e preparado para enfrentar a vida, ter uma profissão, manter o seu sonho vivo e construir uma realidade no Brasil, não apenas esperando que alguém leve até ele um benefício, um auxílio ou uma solidariedade que faz parte deste processo. Você não pode abandonar a educação como um princípio transformador para o país. Pode manter os programas sociais dirigidos para preservar e orientar e, sobretudo, ajudar as pessoas vulneráveis, mas você não pode eternizá-las nesta condição. Só a educação, na sequência, a formação técnica, é que pode transformar essas pessoas de dependentes em pessoas livres e pessoas que serão donas do seu futuro. A meu ver, você foi a última grande liderança do PSDB. Por que você rompeu com o partido, João? Rodolfo, pelas razões que eu já expus a você. Eu só tive um partido na minha vida, 22 anos no PSDB. Me filiei ao PSDB por admiração ao Montoro, ao Fernando Henrique, ao José Serra, ao Mário Covas. Admiração pela social-democracia, pelos princípios que, principalmente, esses líderes expunham e defendiam. Eu não tinha nada com a política, e nem nenhuma pretensão de disputar um mandato eleitoral. Só muitos anos depois, 15 anos depois, é que eu manifestei essa vontade, disputei as prévias com bons candidatos, venci, e depois, com bons candidatos, também disputei a Prefeitura de São Paulo e venci. E não foi diferente para o governo do Estado de São Paulo. Porém, quando aceitei disputar as prévias do PSDB para a presidência da República em 2022, ao lado de dois outros bons candidatos do PSDB, e durante 8 meses participei de campanha, mesmo sendo governador, assim como o Eduardo Leite, também meu colega, manteve a sua função à frente do governo do Rio Grande do Sul e eu à frente do governo de São Paulo, um sacrifício enorme. 22 mil filiados do PSDB votaram e acreditaram que as prévias eram para valer, como toda eleição supostamente é para valer, como deve ser. E depois a direção nacional do PSDB, inspirado especialmente em uma pessoa que eu prefiro aqui não declinar o seu nome, até porque eu já o perdoei, e ele está no exercício do seu mandato parlamentar, toma a decisão de não validar as prévias. Aquilo foi o fim do meu entusiasmo e do meu respeito pelo PSDB. Nunca imaginei que um partido político que teve figuras expoentes como essas que eu acabei de mencionar pudesse não validar o voto dos seus filiados e pudesse cometer o crime democrático de não validar as prévias do PSDB. E o PSDB entregou a candidatura, que seria nossa, pela vitória que tivemos, repito, nas prévias, para Simone Tebet. Nada contra Simone, é uma boa pessoa, minha amiga, era senadora da República naquele momento, mas era de outro partido. E, Rodolfo, a alegação que deram, falsa, mas que deram, é que os 4% que eu tinha 10 meses antes da eleição presidencial de 2022 eram insuficientes para me tornar competitivo e, com isso, ajudar o PSDB a formar uma boa bancada de senadores, deputados federais, deputados estaduais e também de governadores. Simone Tebet terminou a eleição em outubro de 2022 exatamente com 4% de intenção de voto. E depois tomou a decisão de apoiar o presidente Lula no segundo turno das eleições. Então, a profundidade dessa decepção, essa
esse negacionismo à democracia que o PSDB naquele momento exercitou, para mim, foi o ponto final. Deixei o PSDB, não acusei ninguém, não levantei a voz contra ninguém, não apontei o dedo contra ninguém, simplesmente disse que o meu papel no PSDB estava encerrado e na política também, e que estava voltando, como de fato voltei, à vida privada. Em 2018, você apoiou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, como fizeram muitos brasileiros e políticos, né, que se opunham ao PT. Depois você voltou atrás e se tornou oposição ao governo Jair Bolsonaro. Se arrepende de alguma coisa, João? Não, tomei a decisão certa. Naquele momento, em 2018, era um movimento do Brasil a favor de uma posição liberal, diferente daquela advogada pelo PT do presidente Lula. Como, aliás, faz parte do processo democrático. Aliás, quero mencionar aqui, Rodolfo, onde não há disputa, onde não há pensamento contraditório, respeito pelo contraditório, isso só acontece nos regimes ditatoriais, nas ditaduras de direita ou de esquerda. O exercício da democracia implica em que você tenha tolerância e capacidade de ouvir aqueles que têm ideias diferentes das suas. Eu nunca xinguei ninguém em debate eleitoral, fiz debates respeitosos com os meus adversários, tanto na prefeitura quanto no governo de São Paulo. Nunca levantei o tom de voz, nunca apontei o dedo, nunca joguei uma cadeira em cima de ninguém, que, aliás, uma triste memória das eleições municipais aqui em São Paulo recentemente, sempre debates altivos, construtivos em prol daqueles que exerceriam o seu direito do voto na sequência, o que aconteceu e, felizmente, venci essas duas eleições. Então, tinha uma posição clara. O que me fez estar numa posição distante do presidente Bolsonaro foi a sua visão em relação a esse triste, mais triste momento da vida brasileira dos últimos 100 anos, que foi a pandemia. Eu não pude compreender como um presidente da República era contra a vacina, a favor da cloroquina, era contra as medidas protetivas, dizer que quem usava máscara era covardes, que tudo devia funcionar normalmente, enquanto a ciência dizia que quanto menos convívio, menos infecção, menos mortes. Nós seguimos aquilo que a ciência determinava para proteger vidas e, lamentavelmente, o governo naquele momento tinha uma visão completamente diferente e exercitava um contraditório, colocando em risco, como de fato houve, a vida de milhares de brasileiros. E muitos morreram por conta disso. Aliás, se o presidente Bolsonaro tivesse sido a favor da vacina, tivesse compreendido a dimensão da grave crise de saúde que o Brasil passou, ele teria sido reeleito presidente da República e não teria perdido a eleição para o presidente Lula. Bolsonaro e mais 7 réus foram condenados por tentativa de golpe de Estado. Qual é a sua leitura sobre o impacto dessa decisão, dessa condenação, no cenário eleitoral do próximo ano? Eu não sou jurista, e compreendo que o dever daqueles que julgam é julgar bem e emitir decisões corretas, no plano do judiciário, em qualquer instância, assim como aqueles que legislam têm a obrigação de legislarem bem, de forma ampla, democrática e transparente. E, igualmente, aqueles que estão no poder executivo e que exercem funções como prefeito, como governador, como presidente da República, da mesma maneira. Então, eu não faço juízo sobre isso. Porém, faço aqui uma observação em relação a centenas de pessoas que foram presas, fruto daquele 8 de janeiro, de que houve um certo exagero na punição das pessoas que ali participavam. A dosimetria deveria ter sido aplicada já antes. Não faz sentido. Alguém que sobe numa estátua, pega um batom e passa na face de uma estátua de concreto a cumprir uma pena de 11 anos de prisão. Isso não reflete um sentimento de justiça. Então, essa dosimetria, que nesse momento está sendo discutida no Congresso, me parece uma forma de resgatar um pouco a justiça daquilo que foi feito de forma muito dura em relação a centenas de pessoas que foram ali condenadas. Eu queria saber o seguinte, João, como você avalia a atual gestão de Tarcísio de Freitas à frente do estado de São Paulo?
O governador Tarcísio de Freitas vem sendo um bom governador, ele vem conduzindo bem o governo do estado de São Paulo, falo isso extremamente à vontade, fora da política, com uma visão de quem exerceu esse mandato como governador de São Paulo. Tarcísio é um homem técnico, é um homem equilibrado, com boa têmpera, e reuniu uma boa equipe, e de maneira geral, ele vem realizando um governo técnico e eficiente à frente do estado de São Paulo, que, aliás, é o segundo mais importante orçamento do Brasil, só perde para o orçamento federal. E o estado de São Paulo tem o tamanho e a população da Espanha, um PIB maior que da Argentina, do Chile, do Peru, da Colômbia. Então, é um estado-nação, é um estado-país. É preciso ter bons líderes com firmeza, com determinação, com uma visão de presente, mas uma capacidade de planejar o futuro. Tarcísio, a meu ver, vem cumprindo muito bem o seu papel. Há a possibilidade de termos João Dória Júnior como uma terceira via para 2026? Nenhuma, Rodolfo. Eu não quero retornar à política, não tenho nenhum ressentimento, nem mágoas, mas eu sempre fui uma pessoa de tomada de decisões. O fato de ter cumprido uma vida inteira, quase 50 anos atuando no setor privado, me ensinou lições importantes, a refletir antes de tomar uma decisão, mas ao tomar essa decisão, cumprir. E eu adotei a decisão de, ao sair da política, sem negá-la, sem hostilizá-la, até porque não faria sentido, não desejar voltar a ela. Então, eu vou contribuir com São Paulo, como tenho contribuído, com a cidade, com o Estado e com o meu país, pelo setor privado, na sociedade civil, como milhares de outras pessoas fazem e muitas poderiam fazer para contribuir e ajudar a termos uma gestão melhor, mais eficiente, mais justa e mais equilibrada no Brasil. Nesse sentido, estarei sempre à disposição, mas fora da política. Você já deixou publicizado que é um católico praticante. De que maneira a fé cristã te ajuda a lidar com os problemas do dia a dia, com as dificuldades? Sempre me ajudou, Rodolfo, desde pequeno, aliás. Eu fazia toda noite as minhas orações com a minha mãe, meu irmão menor, que era muito pequenininho, não entendia ainda o que era uma oração, mas com o derramar de lágrimas da minha mãe, fazíamos oração a um Cristo, que, aliás, eu tenho a figura desse Cristo até hoje, na minha casa, no meu quarto, onde a oração pacificava e nos dava esperança de que o dia seguinte podia ser um dia melhor do que aquele dia que tínhamos terminado, tristemente, naquele momento. E eram momentos tristes e de muita necessidade, Rodolfo. Não era apenas a tristeza da ausência do nosso pai, que no exílio vivia longe, nós não tínhamos telefone, falava com meu pai por cartas, eu só escrevia cartas e recebia cartas do meu pai. E a minha mãe, da mesma maneira. A nossa alimentação era a mínima possível daquilo que minha mãe podia comprar: arroz, feijão, tomate e ovo. Era o que nós comíamos todo dia, e não podíamos deixar nada no prato, porque no dia seguinte esse alimento seria necessário para nós. Não tínhamos dinheiro, eu tinha 2 pares de tênis, 2 calças, 3 camisetas, vivia com muita limitação, mesmo, obviamente, minha mãe. Então tudo isso entristecia muito o coração da minha mãe. O que nos mantinha elevados, o que nos mantinha numa perspectiva de futuro melhor. Deus, oração, a capacidade de compreender a sua própria dimensão na vida de hoje e na vida do futuro, acreditando, orando e pensando de forma positiva e sempre na conexão com Deus. Portanto, eu tenho uma gratidão à minha religião e respeito todas elas. Sou católico, mas respeito todas as religiões e eu espero que todas as pessoas que têm fé e têm confiança no seu Deus ou no seu ente sabem do que eu estou falando, e os que não têm isso, recomendo que façam, porque isso ajuda muito a você manter elevada a sua linha de esperança. João, reta final aqui. Você é fundador do LEAD, né, que reúne lideranças empresariais e busca influenciar políticas de desenvolvimento. Como você enxerga hoje o papel do LEAD na interlocução entre setor privado, poder público e sociedade civil diante dos desafios do Brasil?
Rodolfo, ano que vem o LID vai completar 25 anos, de existência, sempre sendo uma ponte, sempre sendo um caminho, do entendimento, do diálogo entre o público e o privado com o privado e o público com o público. Nós, estimulamos o debate em 34 áreas de atuação: saúde, educação, habitação, sustentabilidade, empreendedorismo, promoção social, todos os setores que compõem a sociedade civil, no âmbito mais amplo, no âmbito mais pleno, são 34 áreas de atuação, é onde o LID atua, e realiza o seu trabalho promovendo o bom debate, aceitando o contraditório, não estabelecendo nenhum viés de ordem política e ideológica, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Ah, e, a propósito, o LID está em 27 unidades aqui no Brasil, praticamente todos os estados, faltam apenas 3 dos 27, onde o LID não está: Roraima, Rondônia e Acre. Todos os demais estados e no Distrito Federal o LID está presente. Estamos em 24 países do mundo, com atuação permanente e com a realização de atividades interativas nessas regiões onde estamos atuando. E temos respeitabilidade, 25 anos construídos com respeito, com admiração, e com princípios de governança. Eu tenho muito orgulho de ter sido fundador do LID, um enorme orgulho de termos um board de ex-ministros de boa qualidade, e mais de 4.280 filiados no Brasil e no mundo que respeitam as atividades e praticam e participam daquilo que o LID realiza, seja no Brasil, seja fora do país. João, para a gente encerrar, como você gostaria de ser lembrado pelas novas e futuras gerações? Como alguém que amou o seu país, amou o seu estado, amou a sua cidade, fez o bem feito e fez o que era necessário para proteger, amparar e salvar pessoas. Muito obrigado, João, por me atender. Rodolfo, muito Estou muito obrigado a você. feliz. João é, para quem está assistindo a gente, uma pessoa extremamente generosa, carinhosa, acessível. Então, muita gente não conhece essa faceta dele, né? Porque é uma figura pública e tal. Muita gente enxerga como o governador do estado de São Paulo, o grande empresário, né? Mas é uma pessoa muito humana. Eu posso dizer isso. E, enfim, muito obrigado mais uma vez. Antes da gente encerrar aqui, eu gostaria de pedir para você que nos acompanha, você que assistiu esta entrevista até aqui, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe o link desta entrevista com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações. Toda semana tem entrevista aqui no canal, sempre com pessoas relevantes que têm algo a dizer. É isso, gente. Valeu. Obrigado, João, mais uma vez. Obrigado, Rodolfo. Eu que agradeço a você. Obrigado pelas palavras generosas que você dirigiu a mim. Creio que você fez isso mais pela amizade do que pela própria realidade. Muitíssimo obrigado. E aos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir também, muito grato pela audiência. Um grande abraço a você. Até breve. Até breve. Tchau.